O Putin falou que a vacina contra a Covid está funcionando. É verdade? Mas se sabe alguma coisa dessa vacina da Rússia? Será que já podemos tomar ela no Brasil? Eita, vamos devagar, porque hoje vamos entender toda essa polêmica que está rolando com a vacina russa. Vem comigo. Olá, Unicientistas! Eu sou Gustavo Moreira, doutor em Biotecnologia, e hoje vamos falar da notícia da semana no mundo da ciência: o anúncio de registro de uma vacina russa contra o coronavírus. Antes de começar, já ajudem a diminuir um pouco da polêmica dando aquele like, se inscrevendo no canal, nos seguindo e compartilhando o vídeo. Assim, vocês ajudam bastante o canal a chegar a mais pessoas e espalhar ainda mais o conhecimento científico. Valeu mesmo! Então, pessoal, como esse assunto gerou uma enorme confusão e controvérsia no mundo inteiro, esse vídeo vai ficar um pouco mais longo que o normal. Por isso, vou dividir ele em algumas perguntas principais para tentar simplificar as informações. Então vamos para a primeira pergunta. O que realmente foi anunciado pela Rússia? O discurso que causou todo esse alvoroço foi feito na terça-feira com vários componentes do governo da Rússia. Esse discurso teve vários pontos, mas aqui vou focar em 5 deles, que são: a Rússia é o primeiro país a registrar uma vacina contra o SARS-CoV-2. A vacina é segura e efetiva. Ela será produzida e vendida pela empresa russa Sinopharm com o nome de Sputnik V, em homenagem ao primeiro satélite da humanidade enviado pela Rússia para a órbita da Terra durante a Guerra Fria. A produção em massa começará em setembro e vacinação em outubro, e que testes de fase 3 serão feitos em 2.000 pessoas na Rússia, Arábia Saudita, Brasil, México e Emirados Árabes, e que ele já começou no dia 12 de agosto. Vou comentar rapidamente cada um desses pontos com o que se tem de informação até o momento. Sobre a Rússia ser o primeiro país a registrar uma vacina, essa informação é verdadeira. Porém, esse registro foi feito seguindo normas diferentes das seguidas por todos os outros países. Vamos falar disso mais pra frente. Sobre o segundo ponto, podemos dizer que sim, a vacina é segura. No entanto, não é possível afirmar que ela é efetiva, e vamos ver por que mais pra frente também. No terceiro ponto, diversas pessoas da área de vacinas estão se perguntando o motivo de usar um nome que relembra a Guerra Fria, porque isso dá a entender que existe uma competição internacional para ter uma vacina que funcione, e não uma cooperação, como é o que está acontecendo na realidade. Sobre o quarto ponto, não há problemas quanto ao estabelecimento da produção em massa da vacina, já que isso é normalmente feito quando os testes de fase 3 estão em andamento. O problema é justamente pensar em começar uma vacinação em massa antes de terminar os estudos de fase 3. E sobre o último ponto, ele chega a ser um pouco contraditório com o quarto, mas o que a Rússia aparentemente está planejando é conduzir os estudos de fase 3 juntamente com a vacinação em massa da população. Isso não é algo recomendado e nunca foi feito anteriormente na história. E sobre o estudo ser conduzido no Brasil, a Anvisa recentemente anunciou que não recebeu qualquer solicitação do governo russo. Agora que já fizemos esse apanhado geral, vamos à segunda pergunta. Qual é o papel da OMS e das agências reguladoras? Nesse ponto, vou explicar brevemente como funciona o mundo em termos de pesquisa e regulação de vacinas. Inicialmente, uma instituição de pesquisa, que normalmente são institutos e universidades, ou até mesmo empresas, começam a fazer pesquisas sobre uma certa doença e a desenvolver candidatos a vacinas. A primeira etapa é fazer testes em animais. E uma vez que algumas dessas vacinas se mostram interessantes, tanto nos resultados de laboratório quanto na necessidade de mercado, e é importante ressaltar que nessa pandemia o mercado é gigantesco, elas então passam para os experimentos em humanos. E como vimos em um dos nossos vídeos anteriores, possuímos 4 etapas de testes em humanos, que são as fases 1, 2, 3 e 4. Ao contrário do que alguém pode pensar, essas etapas não foram estabelecidas apenas como etapas burocráticas, ou seja, elas não foram determinadas na dita canetada. Elas são fruto de décadas de estudos sobre vacinas, baseadas em resultados prévios e no método científico, e pensadas justamente para aumentar a segurança do uso e a chance de ter uma vacina que realmente funcione. Assim, temos que a fase 1 avalia a segurança e testa algumas doses, a fase 2 também testa a segurança, faz o ajuste de dose e já inclui algumas pessoas com debilidades, e a fase 3 é a mais importante, já que busca calcular o nível de proteção da vacina. Por isso que essa etapa é feita em grupos maiores de pessoas, ficando na casa dos milhares, onde também é possível avaliar possíveis efeitos colaterais que não foram notados antes. E a fase 4 é após a aprovação de venda e uso da vacina pela população, já que inclui estudos para manter a alta qualidade do produto e entender melhor os efeitos da vacina a longo prazo. Mas Gustavo, quem é que controla essas fases de estudos? É a OMS, por acaso? E a resposta é não. A Organização Mundial da Saúde não tem a função de controlar e regular esses testes. A OMS é uma organização feita para tentar agregar o conhecimento sobre doenças em diferentes países e informar o restante do mundo com indicações de procedimentos para combater essas doenças.
Embora ela recomende que essas fases de testes sejam feitas, ela não pode regular os estudos. Porém, para que essa regulação seja feita, o mundo conta com as chamadas agências reguladoras. E cada país ou grupo de países possui sua própria agência. As mais importantes atualmente são as dos Estados Unidos, a FDA, e a da União Europeia, a EMA. A China também possui sua agência regulatória, a NMPA. E no Brasil, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que fica responsável por controlar esses testes e aprovar o uso das vacinas. E como aqui estamos falando da Rússia, já que o país não faz parte da União Europeia, ele também possui sua própria agência, chamada FSKN. Normalmente, todas essas agências seguem praticamente as mesmas normas para aprovar vacinas, que é esse sistema com 4 fases de testes em humanos. Porém, é importante ressaltar que elas são independentes e caso decidam não seguir essas regras, elas podem fazer isso. A diferença é que isso pode ter consequências variadas que dificultam saber o que fazer com os resultados dos estudos. De modo prático, o fato da Rússia ter aprovado a vacina com regras diferentes das dos demais países torna bastante difícil que ela seja imediatamente vendida para esses outros países. No caso, como praticamente todos os outros países seguem as recomendações internacionais, o teste de fase 3 deve ser feito e só depois as agências de cada país devem aprovar a venda dessa vacina. Sabendo disso, vamos para a nossa próxima pergunta. O que se sabe sobre essa vacina? Falamos algumas informações iniciais sobre a vacina russa em um dos nossos vídeos anteriores. Basicamente, ela é uma vacina desenvolvida no Centro de Pesquisas Gamaleya, em parceria com o Ministério da Defesa russo. Até o momento, a única informação oficial sobre a vacina, tirando os anúncios do governo, está no site de acompanhamento de estudos clínicos. Lá, é possível verificar que existem 2 estudos registrados, cada um com 38 pessoas. Ambos usaram as mesmas formulações da vacina, que é chamada de GAM-Covid-Vac. Na descrição do estudo, diz que essa vacina é baseada em 2 adenovírus não replicantes, que é uma tecnologia parecida com a vacina de Oxford. A diferença é que esses adenovírus da Rússia são de vírus de resfriado humano que foram modificados para não se replicar. No caso, os adenovírus 26 e 5 foram utilizados como dose única ou um esquema com 2 doses, sendo a primeira com o vírus 26 e a segunda com o 5. Apesar de muitas fontes afirmarem que não se sabe nada a respeito dessas vacinas, a verdade é que se sabe alguma coisa sim. Porém, as informações são insuficientes. Por exemplo, se sabe que esse estudo clínico, que é de fase 1 e 2, começou no dia 17 de junho. Porém, até o momento, não há publicações científicas sobre ele. O que temos é apenas um pronunciamento do governo russo informando que a vacina se mostrou segura e gerou anticorpos protetores em todas as pessoas. E nesse mesmo pronunciamento, que ocorreu no dia 13 de julho, foi dada uma pista de que a tecnologia usada era a mesma de outras vacinas já estudadas na Rússia. Considerando isso, as informações mais avançadas são para o vírus Ebola, que possui um estudo de fase 1 e 2 já publicado. Nesse estudo, 84 pessoas foram imunizadas, sendo que 60 receberam o adenovírus 5 na segunda dose, de modo parecido com o que foi planejado para a Covid-19. De maneira geral, a vacina se mostrou segura e gerou resposta imune satisfatória de anticorpos e células T. O curioso é que, embora tenha sido aprovada para ser vendida na Rússia em 2017, não são encontrados registros de estudos de fase 3. Além da vacina contra o Ebola, esse adenovírus 5 também foi usado em um estudo em camundongos contra o coronavírus MERS, onde várias formulações foram testadas, sendo que 2 delas mostraram resultados mais promissores. Porém, apesar de haver um registro de ensaios clínicos de fase 1 e 2 em 268 pessoas, não existem resultados disponíveis para esse estudo. A termos de curiosidade, esse adenovírus 5 também está sendo usado em uma vacina de dose única contra a Covid-19 da empresa chinesa CanSino Biologics, que já publicou seus resultados de fase 1 e 2 em 603 pessoas. Mas apesar desses resultados terem sido promissores, ainda não há registro de testes de fase 3 dessa vacina. Com isso, podemos dizer que temos boas informações iniciais sobre um dos componentes da vacina da Rússia, o adenovírus 5. E em relação ao adenovírus 26, os dados mais recentes disponíveis são da Universidade de Oxford, que estudou esse vírus também para uma vacina contra o Ebola. Agora, temos que esperar para ver se a Rússia vai publicar alguma informação sobre essas tecnologias, porque por enquanto sabemos apenas que os adenovírus utilizados são seguros, mas não podemos afirmar que eles protegem contra a doença sem que os testes de fase 3 sejam feitos. Vamos então para a quarta e última pergunta a respeito da vacina russa. O Brasil pode usar essa vacina em breve? Como mencionamos, a vacina só pode ser usada no Brasil caso ela seja aprovada pela Anvisa, e a agência brasileira já informou que nenhuma solicitação da Rússia foi feita até o momento, e que de qualquer forma será necessário apresentar os devidos resultados de proteção. Assim, temos 2 informações envolvendo o Brasil nessa história toda.
Uma é que a Rússia planeja fazer os testes de fase 3 no Brasil, já que isso foi dito no pronunciamento. E a outra é que o Instituto de Tecnologia do Paraná, o TecPar, assinou no dia 12 de agosto um acordo com o governo russo. Nesse acordo, o TecPar apenas recebe a permissão para trabalhar com a vacina, mas não é estabelecido nenhum tipo de obrigação sobre a transferência de tecnologia da Rússia para o Brasil ou sobre a produção da vacina no Brasil. De qualquer forma, a produção em larga escala no Brasil só pode ser feita quando os testes de fase 3 estiverem próximos de serem concluídos. Então, considerando esse cenário, o próprio TecPar informou que a produção da vacina russa não deve ocorrer antes da segunda metade de 2021. É isso aí, pessoal! Esperamos que essa vacina russa produzida pela Sinopharm não seja uma cilada, e que os testes sejam feitos de forma transparente. De fato, temos visto que a Rússia possui um outro procedimento para registro de vacinas, e por isso, eles podem dizer que foram os primeiros a registrar. Porém, apesar de ser segura, ainda não sabemos se essa vacina realmente protege contra a Covid-19. Mesmo com esses problemas de transparência, esperamos que essa vacina funcione, assim como todas as outras também. Mas claro, conduzindo os devidos experimentos e estudos. Deixem aí nos comentários se vocês tomariam ou não tomariam essa vacina. E aproveitem para dar aquele like, se inscrever se ainda não for inscrito, nos seguir e compartilhar o vídeo no WhatsApp, no Facebook, para todos os contatos. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.